Vamos entonces empezar nuestro devocional. Já tenho aqui a Bíblia. Oremos, pidamos a Deus a direção. Senhor, graças te damos por estar aqui nesta meditação e aprendendo juntamente com tu povo a meditar, a edificar-nos em la roca viva que és Cristo Jesus. Em la roca viva que és tu palavra. Oh, meu Deus, ensina-nos a cuidar e aproveitar bem esta semilla de fé em nossos corações. Amém. Diz o texto sagrado aqui: ó Senhor, Senhor nuestro, quão glorioso es tu nombre em toda a tierra. Em toda a tierra. Quão glorioso, quão especial, quão tremendo, quão maravilhoso, quão increíble, quão majestoso és tu nombre em toda a tierra. Has puesto tu glória sobre los cielos, de la boca de los niños e de los que mamam, fundaste la fortaleza. A causa de tus inimigos, para hacer callar el inimigo e al vengativo. Quando veu tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrelas que tu formaste, digo, que és el hombre, para que tenha de ele memória, e el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho pouco menor que los ángeles, e lo coronaste de glória, de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debaixo de sus pies, ovejas e bueyes, todo ello, e asimismo las bestias del campo, las aves del cielo e los peces del mar, todo quanto passa por los senderos del mar. Ó Senhor, Senhor nuestro, quão grande és tu nombre em toda a tierra. O salmista aqui, ele empieza el salmo hablando, ó Senhor, Senhor nuestro. Por que 2 vezes Senhor? Por quê? Porque el salmista, ele ressalta el Senhor de los cielos e el Senhor de la tierra, que é ele mesmo, pero que não é solamente Senhor desta terra tão pequena, mas é ele Senhor também de los cielos, de las galáxias e del cielo de los cielos, que donde está su trono e su ejército de ángeles e seres que adoram e servem e vivem allá en el cielo com Deus. Sim, ele é Senhor deste mundo e de todos os mundos. E Davi, ele disse, quão grande és tu nome. Ele exclama a grandeza de Deus. Ele faz uma exclamação aqui, quão grande, quão tremendo. Ele está meditando na palavra, ele está meditando em seus caminhos, ele está pensando em Deus, ele está meditando na palavra de Deus, na criação de Deus, e ele diz, caramba, como és grandioso, Deus. Quantas vezes você mirou ao cielo, você mirou a la criação, e você viu Deus
E você diz, caramba, Deus deve de ser muito grande, muito glorioso, muito hermoso, muito tremendo. Ele faltou adjetivos para expressar e dizer as maravilhas que Deus és ao criar todas estas coisas. Não é certo isso? Já lhe passou com você isso? A mim, muitas das vezes, e mire que nossos olhos têm uma corta distância para contemplar todo o que Deus ha hecho, todo o que Deus hizo. Quando leemos a Bíblia e meditamos em seus hechos gloriosos, maravilhosos, pero aún sem ler a Bíblia, podemos ver o quão hermoso, o quão glorioso é Deus. Solo mirar al mar, solo mirar la floresta, solamente mirar os seres que Deus ha criado. Aqui abaixo, já podemos dizer quão grande, quão glorioso és nosso Deus. E quando miramos arriba, então, Deus meu, então nós outros nos sentimos cada vez mais pequeno, sim, delante deste Deus majestoso, porque se a obra de Ele é assim, imagine quem é Ele. O profeta chegou a dizer: a quem compararemos ao Senhor? O profeta Isaías disse: a quem ele pediu conselho, quem o ajudou? Pois ele é tão grande que ele mediu os céus com o palmo de suas manos. En el hueco de suas manos juntou toda a água do oceano, para, hablando de maneira figurada, hablando sobre a grandeza, la glória, la hermosura, la infinidade de su poder, porque su poder e su glória é infinita. O ser humano é finito, o ser humano é limitado. Há limites para o ser humano, mas não para Deus. Deus é glorioso, e esta é a palavra que usa o rei Davi. Quão glorioso é tu nome! Quão alto, quão precioso, quão maravilhoso é o nome do Senhor! Has puesto tu glória no cielo, e de la boca de los niños e de los que mamam fundaste la fortaleza, a causa de tus inimigos, para callar el inimigo e al vengativo. Aqui Davi, ele se acuerda de que ele, sendo um ninho apenas um ninho, Deus hizo humilhar a seus inimigos, quando ele venceu al gigante. Davi foi um homem corajoso, ousou enfrentar aquele Goliat que estava ali para enfrentar o nome de Deus. Não estava ali solamente para enfrentar a Israel, mas o Deus de Israel, porque dizia: vê, se o Deus de ustedes podem levantar um nome que peleie comigo e me vença, a ver se esse Deus de ustedes é tão tremendo assim, que pueda abatir nosso campeão, o campeão de los filisteus, o gran Goliat. E nem o rei Saúl, que era um homem alto, forte, um homem ungido por el Senhor, teve o valor de afrentar aquele Goliat. Pero Davi, um ninho, Deus llenou a ele del espírito de valor, del espírito de fortaleza, del espírito de sabedoria, del
espírito de coragem, de valentia, e lo levou e lo hizo vencer aquele Goliat, um ninho, e pôs este ninho em la fortaleza. Davi conquistou a fortaleza, Davi armou o exército, Davi teve grandes triunfos, pero o tema aqui, muitos exalta Davi, mas na verdade, é o Deus de Davi. Davi não se põe a exaltar-se a si mesmo como os homens exalta a Davi. Davi todo o tempo está exaltando a Deus. Nós outros vemos os predicadores normalmente exaltar ao instrumento que Deus usou. É como a pessoa que se opera por um médico e a operação sai exitosa e um disse, onde está o bisturim? Quero agradecer este bisturim, é muito cortante, muito eficaz. E no lugar de dizer, onde está o médico que me operou, porque este médico é fenomenal. E muitos predicadores se quedam a exaltar os personagens bíblicos no lugar de exaltar aquele que usou aquele personagem. Porque aquele personagem foi solamente um instrumento, um bisturim em la mano del médico de los médicos. Amém? Como Pedro, quando lá gente vindo assombrado porque através de Pedro Deus havia feito um milagre e naquele paralítico e Pedro disse, por que miram a mim? Eu não fiz nada. Quem isso foi aquele a quem ustedes crucificaram, rechaçaram, preferiram o ladrão, Barrabás, que a ele. Foi ele está vivo, ele ressuscitou, ele é o Messias, ele é o Deus que se hizo homem e estuvo aqui conosco, caminhando para salvar-nos de todo pecado, de toda corrupção. Sim, Davi exalta aquele que usou um ninho para fundar a fortaleza, para acercar ao inimigo e ao vengativo. Sim, isso aconteceu. Mas também, da boca dos ninhos, como os apóstolos que Jesus, muitas das vezes, digo, Padre, graças te dou, porque escondiste isso de los homens, e las revelaste a los niños, a los pequeños, os discípulos que eram pessoas incapazes de fazer uma obra tão gloriosa que hicieron. Sim, não tinham eles capacidade em si mesmo, mas Deus les deu esta capacidade. Deus les forrou com esta capacidade de fazer o que hicieron. Sim, Deus que toma as coisas loucas deste mundo, as coisas viles, como digo Pablo, que Deus chama as coisas que não são para avergonçar as que são, as coisas que não são nada para avergonçar aquelas que dizem que são alguma coisa quando tão pouco são. Sim, este é o Deus que Davi está exaltando aqui, que Davi está glorificando aqui neste salmo. E ele sigue dizendo, quando vê os tus cielos, obra de tus dedos, nem de suas mãos, de seus dedos. Por supuesto que ele está falando em sentido figurado, porque Deus, só com a palavra, não teve nem que mover um dedo, a palavra, todo o que existe, passou a existir. Sim, por la palavra de Deus. E ele disse, la luna, as estrelas que tu formaste. E fique-se que Davi não tinha os telescópios que há hoje, que pode hacer-nos ver, ou hacer el hombre ver, mais allá de nossa luna, mas outras lunas, mais allá de nosso sol, pero outros soles.
mais allá de nosso planeta, outros planetas, outras galáxias. Davi não viu isso. Solo com o que ele veia, o que era visto, visível aos olhos humanos, ele já estava glorificando a Deus. E hoje, muitos seres humanos que veem mais do que Davi viu, e aún assim, sigue dudando deste Deus. Sigue cépticos, seguem incrédulos, seguem ateus. Há que ser muito duro de coração, muito cegado, muito cego espiritualmente, para não reconhecer e não entender a ciência quando mostra todas estas coisas. Não é para nós outros dudar, mas ao revés, todos estes conhecimentos e descobertas só magnifica aún mais nosso Senhor. Quão profundos são seu entendimento, quão profundo é sua grandeza, sua majestade. Amém, gente? Você compreende? Você está entendendo o que estamos dizendo aqui? E ele, então, delante de toda esta grandeza, ele diz: digo, eu me pergunto a mim mesmo quedo a indagar-me, que és el hombre? Que és el hombre para que tenha em ele, de ele, memória? Que és? Que és el hombre delante deste Deus tão glorioso? Que és você, que sou eu? Que somos nós outros? Nada. Menos que polvo. Menos que polvo. Há quienes se creem algo porque canta bem, porque pratica um deporte bem, porque sabe atuar bem. Há quienes se creem a última Coca-Cola del deserto, pero delante de Deus, delante del Senhor, que somos? Le pergunto. Le pergunto. Que somos delante de Deus? Que és o homem mais rico del mundo, mais adinerado del mundo delante de Deus? Delante de Deus não, delante da morte, por exemplo. Que a morte é menor que Deus. Foi vencida, foi derrotada. Já não é nada. Ora, imagine delante del Senhor. Mas quando nós outros estamos no centro da vontade de Deus, somos maiores que a morte, somos maiores que o diabo, somos maiores que todo. Fique-se o que ele disse aqui. Ele disse assim, ele disse, não? E el hijo del hombre para que de ele lo visites, para que de ele lo visite. É certo isso que Deus visitou ao homem? Sim. Deus se hizo homem e vino à la terra. Para quê? A um Deus sendo tão glorioso, Deus quer o ser humano ao lado suyo, em sua presença. Deus criou o homem para glorificá-lo, para estar ao lado dele, para estar com ele. E Deus criou de maneira muito especial, porque todas as coisas Deus criou com sua palavra, pero o ser humano criou com suas mãos. O ser humano tem um especial carinho de Deus. Deus cuida de toda a sua criação. Você vê que os planetas não se chocam, as estrelas.
Sim, a terra, todo se move em harmonia. O clima, sim, o clima, por mais que alguns digam, não, o clima está meio louco, pero você vê que cada inverno há inverno, cada verano há verano. Há pouco estávamos aqui um calor descomunal, pero é normal porque estamos no verano. E allá em Estados Unidos há hecho um frio tremendo, tremendo, algumas pessoas incluso han muerto, porque é normal, é inverno. É inverno, então sempre vai haver inverno e sempre vai haver verano, mas está todo louco. Pode estar um pouco mais extremo em alguns dias, porque não é general, pero todo sigue conforme o que Deus planeou. O homem não pode mudar o que Deus hizo, o que Deus criou, o que Deus determinou, assim lo será. E só quando ele diga, não será mais assim, é que cambiará a situação. Amém? E ele disse assim, lhe has hecho pouco menor que os ángeles, e lo coronaste de glória e de honra, e lhe hiciste senhorear sobre as obras de tus manos, e todo lo pusiste debaixo de seus pés. Ovejas, bois, todo ello, e asimismo as bestas del campo, las aves del cielo, e los peces del mar, todo quanto passa por los senderos del mar. Nós outros sempre hemos leído isso e hemos dicho, mira el hombre como domina cielos, mares, bestia e todo isso. Pero na verdade, el hombre não domina nada. El hombre não domina nada. Porque Davi está aqui falando del primeiro homem. Sim, o primeiro homem, quando vivia allí em comunhão com o Senhor, sim, o homem vivia com os animais domésticos, os animais salvajes, os animais não atacavam ao homem, a serpiente não mordia ao homem, o escorpião, o leão. Le pergunto, isso sucede hoje em dia? Se uno vai à África, não necessita ir à África. Se uno vê uma serpente e vai acariciar a serpente, será que ela se deixará? Ou morderá um? Se uno vê um escorpião, vou ser um carinho aqui no escorpião. Por suposto que ele está falando aqui primeiramente, de Adão e Eva, os primeiros seres humanos que, quando estava em la presença de Deus, aún não havia caído, dominavam. Era o rei del mar, era o Aquaman del mar, era o Tarzan de la selva, era el supremo en la tierra, los hombres, ou el hombre. Antes de sua caída, não havia tempestades, hasta a natureza colaborava, trabalhava em favor del hombre. O clima, a Bíblia diz que não havia chovido aún, havia um pequeno rocio por la noite que regava o jardim, lo que Deus havia criado, apenas. A atmosfera era diferente, todo era diferente, todo era distinto, todo era mais magnífico, mais hermoso, mais glorioso. Toda a hermosura que vemos hoje não se compara ao que era antes. O homem não moria, não se enfermava. O homem não se enfermava. Sim. E é isso que
espera. Quando todas as coisas serão restauradas. Sim, porque um dia todo será restaurado, será posto em seu lugar novamente. E o homem reinará com Cristo, viverá com Cristo novamente, caminhará com Deus e reinará. E não haverá, como dijo Isaías, não haverá mais isso de leão e o cordeiro estarem um. O leão querendo comer o cordeiro, que é uma analogia também, ademais de ser algo real, é de que não haverá mal, não haverá maldade, não vai haver morte, não vai haver um atacando ao outro. Como hoje há nações atacando nações, nações querendo lo do outro. Porque allí não morará o mal. Tendremos um coração perfeito, uma vida perfeita em la presença do Senhor. Mas também aqui está falando sobre Cristo, porque Cristo foi este que foi hecho um pouco menor que os ángeles, aquele que vino ao mundo e que todo lhe obedecia, os demônios, os mares, os ventos, todos lhe obedeciam, ao ponto que a gente dizia: quem é este? Que aun os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este? Este és ele que foi hecho um pouco menor que os ángeles. É o que dijo allí Hebreus, hablando del Senhor, e alguém dirá, allí em Hebreus disse: pero não estamos vendo que todo lhe está sujeito. Os homens seguem rebeldes. O diabo está haciendo isso e aquello. Pero por ahora. Por ahora. Porque Deus não se rige por el presente. Deus, ele não se move neste universo como nós outros nos movemos. Quando Deus disse que algo se isso, é porque já se isso. O que estamos vendo, Deus não vê, Deus vê já hecho as coisas para ele. Amém? Você compreende, gente? Claro, uma mente humana não vai entender a Deus, não vai compreender. Mas quando Deus disse que já foi hecho e aún não estamos vendo, é porque temos uma visão do presente nada mais, ou do passado, mas jamais do futuro. Pero Deus não se move como nós outros. Não se move. Então, este Jesus é aquele também que foi hecho pouco menor, ou seja, ele segundo Adão, que foi hecho pouco menor que os ángeles, e que senhoreia sobre todas as coisas, que Deus lhe puso a los pés de ele todas as coisas. Todo, demônios, homens, todo está bajo ele. Toda língua confiesse, toda rodilha se doble delante de aquele que foi hecho pouco menor que os ángeles, Jesus. Sim, e ele sigue dizendo: ó Senhor nuestro, quão grande é tu nome. E ele termina como ele começou: quão grande, quão absurdo és a grandeza, que eu não puedo entender, que eu não puedo comparar. Este é o Deus que Davi exalta, e este é o Deus que eu creio que você deve crer. Não és um Deus pequeno, não és um Deus que não está importando-se com você, por mais que você e eu seamos chiquitito, pequenito. Ele se importa comigo e com você, ao ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer por mim, por você. E que glória, que honra, que coisa gloriosa eis poder ter os olhos de Deus hacia nós outros. Diga-me a verdade, se não és uma honra poder ser chamado
hijo de Deus, poder estar aí à la derecha de Ele, sim, sentado no trono, como Ele se sentou, sim, é algo sobremaneira grandioso, poderoso, majestoso. Nós outros temos que ter este entendimento. Quando você vai alabar a Deus, acuerde-se deste salmo. Quando você passe por um problema, acuerde-se deste salmo. Quando pareça que as situações são impossíveis, acuerde-se quem é isso Deus. Quando você receba uma mala notícia, quando você esteja entre as cuerdas da vida, acuerde-se quem é Deus. Acuerde-se e você terá vigor, terá forças, terá ânimo, terá fé. Quando venga o desânimo, acuerde-se. Quando as forças pareçam que estão terminando-se, acuerde-se deste salmo. Acuerde-se quem és o Deus a quem você sirve. Quando vem uma dúvida, sirvo a Deus, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena dedicar minha vida, ser fiel, honrar-lhe com meu ser, com meu viver, com meus bens, com minha juventude, com minha vejez, com todo o que sou e com todo o que tenho? Será que vale a pena? Acuerde-se deste salmo. Quem tem para dar mais? Você para Deus ou Deus para você? Nós outros para Deus ou Deus para nós outros? Damos 100 anos de nossas vidas, pero quantos anos Deus tem para dar-nos de vida? Dedicamos nosso ser, e aqui é uma luta tremenda para poder manter-se fiel ao Senhor a causa do coração caído, a natureza caída que aún temos, que heredamos de Adão. Sin embargo, este trâmite, porque é um trâmite esta vida aqui, quando passemos dela, não vai haver mais esta luta, porque não existirá mais o mal. ¿Desea recibir más contenido espiritual como este? Dele like, suscríbase y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada que nosotros subamos un nuevo video.